Hoje pela manhã, o Guarani apresentou oficialmente o volante Cadi e o atacante Gabriel Silva, que inclusive já estreou pelo clube na última rodada da Série C. Antes da apresentação, o presidente Rômulo Amaro explicou a visita da diretoria bugrina na CBF. Essa reunião na CBF não somente pelo ocorrido na última partida, mas pela sequência de desconforto que a gente está tendo em relação à qualidade da arbitragem. Mas nos surpreendeu muito, porque nós fomos recebidos lá pelo Rodrigo Sintra, que é hoje o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Então, eu acho que tranquilizou bastante a gente em relação à expectativa que a gente tinha. Pois o Rodrigo está fazendo um trabalho sensacional de organização, de processo, de sequência. Isso a gente sabe que não acontece do dia para a noite. Gabriel Silva chegou ao Bugre na semana passada e mesmo com pouco tempo no clube, já estreou contra o Ituano no último domingo, saindo do banco de reservas. Então, quando eu cheguei no sábado, o treinador até falou comigo, mas já vamos pro jogo, se precisar. Vai ser bem assim, bem corrida. E graças a Deus pude estrear, muito feliz pela estreia. Infelizmente não deu o placar que a gente esperava, mas a gente está trabalhando bastante para a gente entrar nesse G8 e conseguir os nossos objetivos. Com 26 anos, Gabriel já disputou a Série C em 3 oportunidades e a experiência procurada pela diretoria alviverde na última janela é um dos pontos que atraíram o Guarani. O mais importante, primeiramente, é a gente estar entre os 8, independente de qual colocação seja, porque depois que classifica ali o outro campeonato e na evolução que a gente está vindo aí, quando a gente entrar no G8, a gente vai dar trabalho. O volante Cadi Silva tem como principal característica a marcação. O jogador chega ao Guarani para suprir a saída de Natan Camargo, que deixou o Bugre para disputar a Série B pelo Remo. Minha característica mais é marcação, mas como você falou, o futebol ele vem mudando bastante e a gente vai tentando se adaptar a cada situação de jogo. E aí com isso eu tenho evoluído um pouco também para ajudar meus companheiros a saída de bola também. Cadi estava disputando a Série C pelo São Bernardo, mas entrou em campo por apenas 34 minutos na competição por opção técnica. O jogador deve estar à disposição do técnico Marcelo Fernandes já para a próxima partida. Eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Não venho atuando, mas sempre preparado para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros. E eu estou preparado sim. A gente que é atleta tem que estar sempre preparado, né? Para qualquer situação. Com a dupla apresentada e o lateral Renan Castro, o Guarani chegou à marca de 12 reforços entre a última e esta janela. Entre os clubes da Série C, o Bugre é o que mais contratou no período. O começo ruim no campeonato, com 3 derrotas consecutivas, levou a diretoria ao mercado, que está satisfeita com o elenco atual. Então, a princípio, não temos nada ainda em vista, mas a gente está de olho no mercado ainda. Se tiver alguma posição interessante, algum atleta interessante que caiba dentro do elenco ainda, a gente conversa com o professor Marcelo, com a comissão técnica, com o Elano, e a gente vai observar mais próximo sim. Além do recém-anunciado Cadi, Marcelo Fernandes também deve contar com o retorno do meia Isaac. Desfalcou o time na última partida por conta de uma forte gripe, mas já está recuperado e treinando normalmente com o elenco bugrino. O Guarani visita o Anápolis na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Jonas Duarte. Bom, vamos analisar por que 12 contratações é um volume bastante significativo. Se fosse colocar de goleiro, não contratou goleiro, mas só teoricamente falando, né? 12 dá mais do que um time. Então é um volume grande de contratações entre a última janela e essa que ainda vai fechar no dia 2 de setembro. É por isso que o presidente Rômulo Amaro disse: nós estamos de olho no mercado, se surgir uma situação que seja favorável, o Guarani ainda vai contratar mais algum reforço para a sequência da competição. Gabriel Silva já estreou no último jogo contra o Ituano, no empate contra o time de Itu. E o Cadi Silva, o nome ontem saiu no bid. Ele já está à disposição, já está treinando. Vocês acreditam que ele possa estrear
no próximo jogo, na segunda-feira ou não? Eu recebi agora o Wilson, que mandou mensagem pra gente, conhece muito o jogador, a gente conhece, mas não tanto. Que ele estava indignado, nosso ouvinte, por que o Cadi não deu certo no São Bernardo, que é bom jogador. Eu acho que eu estou falando em termos gerais, tá? E tudo teórico. Nesse momento, trazer jogador para ser questionável, eu acho pouco provável que isso aconteça. É verdade. Então, tem chance. Pelo jeitão do Marcelo Fernandes, não tem característica que ele vai ir. O cara chegou e bota para jogar. Mas que vai pro banco, vai. Como aconteceu, fez isso com o Gabriel Silva. mas no segundo tempo. Segundo tempo. É isso que eu estou dizendo. Então eu acho que ele vai pro banco, mas de começo não. Mas tem chance de ser utilizado sim. Então, Batista, o CH toca num ponto que é importante, né? Você acha que o Guarani, por exemplo, vai quantas rodadas faltam? 7. 7 rodadas. Aí vai no mercado... 7 na primeira fase. Não, sim, eu estou dizendo agora, porque se não classificar não adiantou nada. Entendeu ou não? Então, você vai ao mercado, faltando 7 rodadas, trazer jogador para ficar no banco. Trazer jogador para... Precisar, viu? O Natan saiu, preciso contratar um cara para ter aqui no elenco. Não vai, gente, desculpa. Então, se o Cadi tiver em condição, e me parece que está, né, CH? Parece que sim. Ele deve ser titular. E o tal do Gabriel Silva, também tem que jogar. Porque o Guarani, todas as vezes, tem um time legal, tem um time ok. Mas todas as vezes que o Marcelo precisou olhar para trás para dar uma mexida, para mudar a estratégia, né, para tentar reverter uma situação negativa dentro do jogo, teve problema. Por isso que está no mercado, por isso que contratou 12 jogadores aí, desde a abertura da outra janela e essa também. Então, se tiver condição, meu amigo, e tem que fazer que nem ele fez lá. Lembra quando chegou os 9? O que fez? Diego Torres, o Brunão, Cicinho, o que aconteceu? Na arena. E tem que acontecer. Pra mim é mesmo. Se tiver condição física, tem que jogar. Isso. E outra coisa, o Gabriel Silva, pra mim pelo menos, errou o alvo, não teve precisão nos arremates, mas ele entrou com muita personalidade. Chama o jogo, o cara não se esconde da bola, ele procura a bola. E o Gabriel, pra mim, no segundo tempo da última partida, fez isso. Então eu não estarei surpreso se ele começar a partida. Eu concordo com o Gleger. Agora é jogo de mobilização, Batista. O Guarani tem 16 pontos para classificar, precisa fazer 28, no mínimo. Né? Até acho que com um pouco menos classifica. E isso significa que em 7 partidas o Guarani tem que ganhar 4 jogos. Lembrando que dá 7 o derby, né? E tira, então, né? Então são vamos considerar 6. 6. Então, desconsiderando o derby, de 6 partidas precisa ganhar 4. É fácil? Então a partida, o próximo jogo do Guarani é mobilização total para ganhar o jogo. O empate não é bom negócio. Bem, vamos ouvir então o presidente Rômulo Amaro. São 2 questões. Uma é uma cotovelada que o Giovani, o antigo Giva, tomou na partida contra o Floresta. E o gol do Bruno Santos, o Brunão, que foi anulado no último jogo contra o Ituano. O jogo lá do Floresta, que a gente questionou bastante, onde o Giovani tomou uma cotovelada, que ele teve que ir para o hospital e não conseguia nem parar em pé. Então isso foi uma coisa que a gente bateu muito em cima. O último gol do último jogo, realmente a gente viu nas câmeras e estava um pouco à frente mesmo, mas era questão de detalhe. Então o Bandeira foi... realmente foi muito minucioso na tomada de decisão dele, porque foi questão de centímetros, mas realmente estava um pouco à frente, sim. Mas a gente foi muito bem recebido, foi uma reunião produtiva, deu para entender qual é o processo de utilização de critérios, que era o que mais estava nos deixando incomodado, e o Rodrigo foi um cara que nos recebeu muito bem, se colocou à disposição para qualquer relação que tenha de dúvida ou questão relacionada à arbitragem, e nos apresentou o trabalho que está sendo muito bem feito, diga-se de passagem. Ô, Breno, a sua opinião aí daquilo que disse o presidente do Guarani. Bom,
Bom, Batista, em relação a critérios, né, ele diz que foi até a CBF. Eu acho muito importante o Guarani ter essa proximidade com a CBF em todas as situações. Agora, quanto a critério, a CBF sempre vai dar uma desculpa, seja para o Guarani, para times da Série A, da Série B também. Não dá para o Guarani depender de arbitragem. É claro, teve o gol que foi anulado e o gol foi legítimo do Guarani, teve, mas teve a outra oportunidade do Brunão na frente do gol que ele chutou na trave. Não dá para reclamar de arbitragem ou depender de arbitragem na Série C, principalmente porque na primeira fase não tem VAR e os árbitros que têm apitado tanto os jogos do Guarani quanto da Ponte são muito ruins. Lembrando que essa reunião não foi para reclamar de arbitragem. A reunião já estava marcada e o Guarani aproveitou também ali para colocar essas questões. Opinião sobre o que disse o presidente Rômulo Amaro. Tá certo de fincar a bandeira lá, tem que conversar com a CBF sim, porque lá só tem gente incompetente, dos homens que comandam aos árbitros que tomam conta e os árbitros que arbitram. São muito fracos, essa é a realidade. E o Guarani fez, essa reunião foi marcada antes desse último jogo, você vê que o próprio presidente deve ter tido acesso a outras imagens, o próprio presidente disse que estava impedido, não é? Mas eu fiquei na dúvida, né? Para mim é inconclusivo e continuo com a mesma opinião, mas esse fincar a bandeira é muito importante. Que o Guarani Futebol Clube, nós não queremos benefício nenhum, mas a gente não quer ser prejudicado. Por favor, olhem com carinho, coloquem em escala em árbitros que tenham condição, não é, de poder arbitrar um jogo de Série C de Campeonato Brasileiro. Aí você para e pensa, Série A, Série B, o que sobra para a Série C? Pouca coisa. Olha, eu estava esses dias na Rádio Bandeirantes, eu estava questionando uma situação, eu não me lembro, foi um time aqui de Campinas contra um time, de Minas Gerais. Pô, trouxeram o árbitro lá de Roraima para apitar um jogo. Cara, é um absurdo isso. Desculpa, com todo respeito, eu também acho que tá cheio de incompetentes na CBF. Mas, cara, será que os caras não conseguem entender? Pô, tá jogando um time de São Paulo contra o time de Minas. Pô, traz um cara do Paraná aqui do lado, Santa Catarina. Né? Não, os caras trazem o cara lá de Roraima para apitar o jogo. Tem essa questão de que é o que sobra para a Série C, gente. Né? Mas eu acho que, voltando ao assunto, eu acho que é muito importante. Acho que a CBF tem que saber, né, da força, saber que tem pessoas competentes dirigindo o Guarani e, tem que questionar, não adianta. Da seriedade só do que é trabalho, o seguinte, né, CH? Só que ele pode receber aquela devolutiva, Série C não tem VAR, amigão. Entendeu? Aí é aquilo que o Breno estava falando agora. É o critério do cara. Sobre o que disse o presidente, né? O CH falou, o presidente falou que o gol estava impedido. Não foi isso que ele disse. Claro que ele falou, Batista. Não, ele disse o seguinte, pela imagem dá a impressão de que realmente está um pouco à frente, mas o Bandeira foi muito rigoroso. Foi isso que disse o presidente. Ou seja, a imagem, de acordo com o que disse o presidente, pela imagem dá a impressão de que o Brunão está um pouco à frente. Agora, o Bandeira não precisaria da imagem, ele está na linha, exatamente na linha da pequena área. Olha lá, os jogadores do Guarani vão pressionar o Bandeira. Você viu ali, a hora que faz a cobrança, o Bandeira está exatamente na linha da pequena área. Vou fazer uma pergunta para você, um pouco à frente é o quê? Não, o que o presidente disse, que pela imagem dá a impressão de que está um pouco à frente. Mas o Bandeira, disse o presidente, o Bandeira foi muito rigoroso. Então, se a imagem é inconclusiva e o Bandeira está lá para isso, o Bandeira se equivocou. Porque ele estava numa situação privilegiada, diferente do árbitro. Então, na Série C, como não tem o VAR, não tem a câmera do impedimento, que é aquela câmera que fica exatamente ali na intermediária para poder traçar as linhas. Então é por isso que acontece uma situação como essa. Com as fotos que eu coloquei aqui, naquele dia, na segunda-feira, depois do jogo, eu me convenci de que a posição do Brunão era uma posição legal. E o gol, portanto, foi legítimo. Pois não, bebê? Eu quero só confirmar os jogos que faltam para o Guarani, porque vocês estavam falando até que faltam 7 jogos, né? O Guarani tem pela frente o Anápolis fora de casa, Anápolis disputando contra o rebaixamento.
Tem o Náutico em casa, Náutico está disputando G8, Ponte Preta fora de casa, Ponte disputando G8, Ipiranga em casa, Ipiranga disputando G8, ABC fora de casa, o ABC está no meio da tabela, não está disputando nada. O Confiança em casa e o Confiança está disputando contra o rebaixamento, e o Tombense é o último jogo fora de casa que também está disputando contra o rebaixamento. Quantos em casa dos 7? 1, 2, 3 jogos. 3 em casa e 4 fora. E 3 fora mais o derby. O derby é fora também. 3 fora, 3 em casa e mais o derby, jogo sem prognóstico. Então o Guarani tem que ganhar os 3 em casa e ganhar pelo menos uma partida fora de casa, né? 4 jogos, 12 pontos. Pode ser que não precise disso, mas obrigatoriamente terá que ganhar os 3 em casa. Quais são os 3, ô Bebê? Os 3 em casa? Náutico, Ipiranga e o Confiança. 2 times que estão disputando o G8, igual o Guarani, e o Confiança que está disputando para não cair. Sabe qual que é o mais difícil, o jogo mais difícil ou não? Desses todos aí? Eu sei. Anápolis. É o próximo. É o próximo. É o mais difícil. O Guarani não tem que escolher agora, meu amigo. Você viu aí, ó, tem time que tá brigando pelo G8 também, né? Confronto. Então, meu amigo. É a hora de ganhar fora de casa, é agora.